Sabe o que mais parte o meu coração? Não é a pobreza. Não é o cansaço. É ver as mãos da sua mãe tremerem enquanto ela tenta esconder o quão doente realmente está, porque perder o emprego significa perder tudo. Meu nome é Eduarda, tenho 24 anos. 3 meses atrás, eu fiz algo que mudou minha vida para sempre. Entrei em um dos prédios corporativos mais poderosos do Brasil usando o uniforme de limpeza da minha mãe, fingindo ser ela. Achei que estava apenas ganhando tempo para ela se recuperar. Achei que ninguém perceberia. Eu estava errada. O CEO percebeu. E o que aconteceu depois? Bem, às vezes as pessoas que achamos intocáveis acabam tendo os maiores corações de todos. Mas antes de você ouvir como essa história termina, aperta o botão de se inscrever. Estou compartilhando isso porque histórias como a minha dão esperança a quem se sente invisível. Talvez a minha história te lembre que a dignidade não vem do seu cargo. Ela vem daqui. Certo, vamos voltar ao começo de tudo. Foi numa terça-feira de manhã que tudo desmoronou. Terças sempre foram os dias mais longos da mãe. Ela tinha que limpar todos os 15 andares do prédio da Silva Corporation. Minha mãe, Rosana, fazia isso há quase 16 anos. 16 anos esfregando banheiros que os executivos mal notavam. 16 anos passando pano em pisos de mármore num prédio onde o salário mensal dela não pagaria nem o almoço de negócios deles. Naquela manhã, eu a encontrei caída no chão do banheiro. A febre queimava nela como fogo selvagem. Ela mal conseguia levantar a cabeça, mas sabe com o que estava preocupada? Em chegar atrasada ao trabalho. Eduarda, ela sussurrou, a voz tão fraca que tive que me abaixar para ouvir. Você precisa ligar para a dona Benedita. Dizer para ela cobrir meu turno da manhã. Eu vou à tarde, eu prometo. Olhei para minha mãe, essa mulher que me criou sozinha depois que o papa morreu, que trabalhou em 2 empregos para que eu pudesse terminar a escola, que nunca reclamou, nem quando os joelhos começaram a falhar depois de tantos anos em pisos duros. E tomei uma decisão. Mãe, você não vai a lugar nenhum. Eu vou te levar à clínica. Ela segurou meu pulso com uma força surpreendente. Não podemos pagar a clínica, filha. E se eu faltar mais um dia, a Adriana me manda embora. Ela está procurando uma desculpa. Adriana Silva. A irmã do CEO e diretora de RH da empresa. Uma mulher tão fria que poderia congelar o próprio inferno. Ela já tinha advertido minha mãe 2 vezes por ser lenta demais no trabalho. Lenta demais. Aos 48 anos, com artrite nas 2 mãos. Ajudei a mãe a voltar para a cama, dei a ela o resto do nosso remédio para a febre e disse para descansar. Então fiz algo louco. Vesti o uniforme dela. Aquele vestido azul desbotado de limpeza, com Silva Corporation bordado no bolso. Ficou grande demais em mim, caía solto nos meus ombros. Mas prendi o cabelo do jeito que ela prendia, peguei o crachá dela e saí de casa. Minha mãe me chamou, Eduarda, não. Eles vão perceber. Eu me virei e sorri. Mãe, metade daquelas pessoas passa por você todos os dias e nem vê o seu rosto. Confia em mim. Eu também vou ser invisível. E eu estava certa. Pelo menos nas primeiras 4 horas. Cheguei às 6 da manhã, como a mãe sempre chegava. O segurança mal olhou para o crachá. Assinei com o nome da minha mãe, peguei o carrinho de limpeza e comecei pelo térreo. Foi muito mais difícil do que eu imaginava. Cada balde parecia pesar 1 tonelada. Minhas costas começaram a doer no 3º andar. No 7º, minhas mãos estavam em carne viva por causa dos produtos químicos. Mas eu continuei, porque só conseguia pensar na mãe em casa, finalmente descansando. Eu estava no 12º andar, esfregando o banheiro executivo, quando ouvi vozes do lado de fora. Talvez se o Mateus passasse menos tempo fingindo se importar com os funcionários e mais tempo realmente administrando essa empresa.
Era a voz da Adriana. Afiada como vidro quebrado. Congelei, esfregão na mão, rezando para que eles passassem direto. Mas então a porta do banheiro se abriu, e lá estava ela. Adriana Silva, em seu terno de grife e olhos frios, me encarando diretamente. Você não é a Rosana, disse ela, seca. Meu coração parou. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a voz de um homem cortou a tensão. Adriana, a reunião do conselho começa em 5 minutos. Ela me olhou mais uma vez, os olhos se estreitando. Vamos discutir isso depois, sibilou, e saiu andando. Eu não conseguia respirar. Eu tinha acabado de fazer minha mãe ser demitida. Depois de tudo o que ela sacrificou, eu destruí tudo em uma única manhã. Terminei de limpar aquele banheiro com lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois fui para o próximo andar, e o próximo, porque o que mais eu podia fazer? Pelo menos, se eu concluísse o trabalho, talvez demitissem só a mim. Já era quase meio-dia quando cheguei ao 15º andar. O andar executivo. Eu nunca tinha estado ali antes, mas a mãe me contava histórias. Cadeiras de couro que custavam mais do que o nosso aluguel mensal. Janelas com vista para a cidade inteira. Eu estava esvaziando uma lixeira perto do escritório do CEO quando alguém pigarreou atrás de mim. Virei-me e fiquei frente a frente com ele. Matheus Silva. O CEO. O homem cujo nome estava no prédio. Ele era mais jovem do que eu imaginava. Talvez 37 anos. Alto, cabelo escuro com fios prateados nas têmporas. Mas foram os olhos que me pegaram de surpresa. Não eram frios como os da irmã. Pareciam cansados. E gentis. Com licença, disse ele suavemente. Não quero assustar você, mas você não é a Rosana. Trabalhei até tarde muitas noites. Eu me lembro dos rostos. Era isso. Endireitei as costas e olhei nos olhos dele, porque minha mãe me ensinou que, mesmo quando você não tem nada, ainda tem sua dignidade. O Senhor está certo. Eu não sou a Rosana. Sou a filha dela, Eduarda. Minha mãe está muito doente e morria de medo de faltar ao trabalho. Então eu vim no lugar dela. Eu sei que foi errado. Mas minha mãe deu 16 anos a esta empresa, e ela precisava de apenas um dia para descansar. Um dia. Esperei que ele chamasse a segurança. Em vez disso, ele fez algo que me chocou. Sua mãe está passando por um médico? Perguntou. Não podemos pagar agora, senhor. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Doutor Augusto? Aqui é Matheus Silva. Preciso que o senhor faça uma visita domiciliar hoje. Ele olhou para mim. Qual é o endereço de vocês? Eu disse, sem acreditar no que estava acontecendo. Ele repassou a informação e desligou. O Dr. Augusto vai atender sua mãe hoje à tarde. Todas as despesas cobertas pelo plano de saúde da empresa. Mas, senhor, o pessoal da limpeza não tem plano de saúde executivo. Tem agora, disse simplesmente. Então sorriu. Termine seu turno, Eduarda. E diga à sua mãe que, quando estiver melhor, eu gostaria de falar com ela pessoalmente. Eu quis agradecê-lo, mas tudo o que consegui fazer foi acenar com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Achei que aquilo fosse o fim. Um ato de bondade de um homem bom. Eu não fazia ideia de que era apenas o começo. 3 dias depois, minha mãe já estava de pé novamente. Mas quando tentou voltar ao trabalho, Adriana tinha outros planos. Seu contrato foi encerrado, disse a assistente do RH. Uso fraudulento do crachá da empresa. Meu coração afundou. A culpa era minha. Mas a mãe apertou minha mão. Tudo bem, filha. Vamos dar um jeito. Só que, naquela mesma tarde, recebemos uma ligação de Paulo, o secretário do CEO.
Senhora Rosana? O Sr. Silva gostaria de vê-la junto com sua filha amanhã às 9, em seu escritório. Chegamos lá apavoradas. Mas, quando entramos na sala, Mateus se levantou da mesa. E um advogado também. Senhora Rosana, Eduarda, por favor, sentem-se, disse Mateus. Passei os últimos dias revisando algumas coisas, e devo um pedido de desculpas a vocês. Ele se virou para o laptop. A tela da parede se acendeu com imagens das câmeras de segurança mostrando Adriana seguindo minha mãe pelo prédio, bagunçando de propósito as áreas que ela já havia limpado e depois tirando fotos como prova. Minha mãe levou a mão à boca, em choque. Minha irmã vinha perseguindo sistematicamente funcionários antigos para substituí-los por mão de obra mais barata, disse Mateus, agora com a voz dura. Essa investigação começou quando vi Eduarda arriscar tudo pela própria mãe. Isso me fez fazer perguntas que eu já deveria ter feito há muito tempo. Ele olhou para nós. Adriana não faz mais parte da empresa. E, Rosana, eu gostaria de lhe oferecer um novo cargo. Diretora de Facilities. Salário de R$ 80.000 por ano, com todos os benefícios. Minha mãe não conseguiu falar. Apenas ficou ali, chorando. Mateus então se virou para mim. Eduarda, sei que você tem formação em administração. Gostaria de lhe oferecer uma vaga no nosso Departamento de Responsabilidade Social Corporativa. Encontrei minha voz. Senhor, por que está fazendo isso? Ele sorriu. Porque, há 3 dias, uma jovem me mostrou o que é integridade de verdade. Ela vestiu um uniforme e esfregou o chão por alguém que amava. É esse tipo de pessoa que eu quero na minha empresa. Isso foi há 3 meses. Hoje, minha mãe tem um escritório no 8º andar. Ela implementou novos protocolos que tratam a equipe de limpeza com respeito. E eu? Estou ajudando a desenvolver programas para contratar pessoas de comunidades carentes. Mas foi isso que aprendi: você não é invisível. Suas lutas importam. Seus sacrifícios contam. E, às vezes, quando você menos espera, alguém te vê. De verdade. Minha mãe passou 16 anos sendo ignorada. Mas a dignidade dela sempre esteve ali. O valor dela sempre foi real. Só faltava a pessoa certa para reconhecer isso. Então, se você está aí fora trabalhando em um emprego que não te valoriza, lutando para sobreviver, sentindo que ninguém percebe o quanto você se esforça, continue. Continue aparecendo. Continue sendo o tipo de pessoa que vestiria um uniforme por alguém que ama. Porque a sua história ainda não acabou. E você nunca sabe quando tudo pode mudar. Meu nome é Eduarda, e esta é a minha história. Obrigada por ouvir.